Pai, muito obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui neste momento para Te ouvir. Não para ouvir palavra humana, nem para ouvir as nossas ideias, nem para ouvir filosofias que até nos agradam, mas não nos conduzem à salvação. Senhor, tenha primazia neste momento. Sejas Tu ao falar, que em todo momento o inimigo não nos roube a atenção. Senhor, nós queremos ser um solo bom, um solo que dá fruto no tempo certo. Não queremos ser um solo em que a palavra é roubada, nem queremos ser um solo que está cheio de pedras, muito menos um solo que está enrolado nos espinhos. Senhor, ajuda-nos para que essa palavra frutifique no nosso coração, que em todo momento o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Oramos em nome do Teu Filho Jesus e dizemos amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos prosseguir com a nossa série de mensagens, de ministrações no livro de Gênesis. Amém? Amém. Quem está aprendendo alguma coisa com essas ministrações? Amém? Amém? Irmão, eu quero hoje te encorajar a ficar atento. Eu creio que essa palavra vai transformar a nossa vida. Toda a palavra do Senhor é boa, é pura, é perfeita, é agradável, nos instrui, nos edifica. Por isso, hoje, irmão, não se distraia com mensagens no WhatsApp. Não meta a tua cabeça na comida que tu deixaste na geleira. Esqueça isso nesse momento. Que o Senhor possa efetivamente falar ao nosso coração. Amém? Vamos abrir o livro de Gênesis, no capítulo 19. Ao invés de lermos todo o versículo ou os versículos, nós, à medida que formos lendo, vamos ver o que o Senhor tem a falar para nós hoje. Amém? Gênesis capítulo 19. Vamos ver o que se passou com Ló, com a sua cidade, e o que isso tem a falar para nós no dia de hoje. Gênesis capítulo 19. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao 3. Diz o seguinte: Ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Amém. Nós estamos a ver agora o relato de Ló, parente de Abraão, que recebeu anjos em casa sem saber. Irmãos, quando eu estava a meditar nessa palavra, o que me pulou logo assim à vista, Deus quer estar conosco. Mas nós temos de querer estar com Deus. Amém? Deus, irmãos, quer entrar na nossa casa. E quando digo casa, não estou a dizer apenas paredes. Estou a falar família. Deus quer entrar na nossa família. Ló não fez um convite por fazer. Não é como nós quando recebemos alguém em casa.
Ou não vais comer? Ah, não, já comi. Pelo menos convidei. Não. Ló insistiu que os anjos ficassem na sua casa. Ló, quando ouviu o primeiro não desmoralizou. Nós temos de intencionalmente querer que a presença do Senhor esteja na nossa família. Irmãos, não é um grupo familiar que vai resolver a situação da nossa família. É importante? É. Por isso é que incentivamos os irmãos a participarem nos grupos familiares, como graças a Deus temos aqui na igreja. Mas não vai resolver o problema da nossa família. Nós temos de todos os dias querer que o Senhor esteja conosco. Todos os dias, irmãos. E quando digo todos os dias, eu não entendo por que nós temos criatividade para tudo, menos para as coisas do Senhor. Se você quer passear, você prepara a roupa. Se é para ir para um sítio em que vais dormir, ligas com antecedência, preparas um dinheiro. Ou seja, nós criamos as condições. Quando é para o Senhor, liberdade no espírito. Como se liberdade fosse contrária à preparação. Irmãos, nós temos que ser intencionais para que a presença do Senhor esteja na nossa casa. Não é uma palavra simplesmente, família, temos que ler a Bíblia. Acabou, fiz a minha parte. Família, temos de orar. Saber de uma coisa não é suficiente para nós fazermos essa coisa. Quem sabe que tem que ir para o ginásio por causa da saúde? A pergunta é, quem vai constantemente ao ginásio? Poucos. Uma ou duas mãos levantadas. Mas todo mundo sabe que tem que fazer exercício. Nós nos enganamos a pensar que saber uma coisa é suficiente para essa coisa acontecer. Não é. Por isso é que está escrito: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. O temos de tem que passar a ser vamos fazer. Temos de chegar mais cedo. Não, vamos chegar mais cedo. Temos de nos comprometer, irmãos. Irmãos, Ló, ao ver a oportunidade de Deus entrar na sua casa, ele não disse que a sorte traga o Senhor. Ele disse, não, vocês não vão passar, fiquem aqui. Ele ouviu um não. No primeiro não ele disse o quê? Ai, Senhor, na próxima oportunidade. Insistiu. Quando temos um irmão, quando digo irmão, estou a falar irmão mesmo de sangue. Você está a orar, ele está a dormir. Você diz, leia a palavra, ele dá um michoxo. Qual é a nossa reação? Vai, eu vou fazer. Não, insista. A presença do Senhor tem que estar na nossa casa. Amém, irmãos? Hoje é dia de nos comprometermos. Mas não se comprometa de maneira vazia. Se você não vai se comprometer, é melhor não dar amém. Salomão diz para que as nossas palavras não sejam muitas diante do Senhor, porque o Senhor vai cobrar as nossas palavras. Não diga amém porque todo mundo está a dizer amém. Se você está a concordar, hoje faça um vínculo, faça um propósito, se comprometa mesmo com o Senhor. Irmãos, que possamos meter a presença do Senhor na nossa casa de maneira intencional. O tabernáculo não andava sozinho.
as pessoas tinham de levantar o tabernáculo. A Arca da Aliança não caiu do céu. As pessoas construíram a Arca da Aliança. Apesar de Moisés receber a lei, Deus é que escreveu, mas Moisés é que pegou as tábuas e levou para o arraial. Não disse, Senhor, manda um vento para palavras. Não, não. O Senhor entregou as tábuas a Moisés, Moisés pegou e desceu voluntariamente com as tábuas e meteu no arraial dentro da Arca da Aliança. Que essas todas simbologias, irmãos, sejam um incentivo para nós convidarmos o Senhor a estar na nossa casa, não apenas convidar com oração, mas convidar com atitudes práticas. Que o Senhor ponha no coração de cada um criatividade, estratégias. Tal como o irmão disse, não dependa de hoje para orar. Não orei toda a semana. O irmão Braulio, ele quando ora, o arrepio. Que o Senhor cancele essa mornidão do teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos ler do 4 a 11. Os irmãos estão a perceber a mensagem? Versículo 4. Mas, antes de que deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traze-os fora traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vos lastrarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele, estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Esses versículos que acabamos de ler, eu usei como base para dar título a essa ministração. E o título que eu dei foi: o cuidado de Deus e o perigo do legalismo religioso. Vou repetir: o cuidado de Deus e o perigo do legalismo religioso. Por que, irmão Braulio? O cuidado de Deus até entendemos. Mas onde é que está o legalismo religioso aí? Irmãos, quando aceitamos Jesus, se foi aqui, se foi em casa ou em outro sítio qualquer, no dia que você diz: sim, Jesus, te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, automaticamente você declarou guerra a Satanás. Jesus disse aos discípulos: o mundo vos odeia porque me odiou primeiro. Traduzindo, o problema não é convosco, o problema é comigo. Nós, por causa do nosso legalismo religioso, e vão entender o que é legalismo religioso, nós pensamos que nós mesmos damos conta da situação. O legalismo religioso te faz pensar que a tua salvação é mérito teu. Que os problemas você resolve com a tua expertise. Quando os homens bateram a porta
e queriam abusar daqueles dois homens, que na verdade eram anjos, qual foi a atitude de Ló? Abriu a porta e fechou e ficou à frente. E disse: meus irmãos, não façam isso. Primeira coisa, que é um sinal de legalismo religioso. Você quer resolver problemas espirituais com armas carnais. Ló queria discutir com homens endemoniados. Você quer resolver um problema com Satanás no argumento. É a mesma coisa você chegar em Satanás e dizer: Satanás, ó quimbandeiro da minha rua, eu não te fiz nada, vamos ter paz. Você acha que o quimbandeiro vai dizer: é verdade, essa até é um bom vizinho mesmo, esse... vou pular a tua casa. Não queria fazer isso, irmãos. Homens ímpios. Foi na força do argumento. Lhe chamou de quê? Meus irmãos. Para ver se eles acalmavam. Você, quando tenta fazer isso, o pior te acontece. Os homens disseram: vamos fazer pior a ti. Por isso é que na igreja, volta e meia, estamos a fazer as mesmas perguntas. Senhor, por que eu? Eu até nunca falhei no dízimo. Amém! Por isso mesmo é que Satanás te odeia. Porque eu, essa enfermidade na minha família, nunca trazei na reunião. Por isso mesmo, o inimigo te odeia. Irmãos, há várias passagens em que nós lemos as consequências de ser cristão. Se nunca te avisaram, hoje recebe essa revelação profética. Ser cristão tem consequências. Sob o ponto de vista do mundo, são consequências graves. Só vou vos dizer uma. Segunda carta a Timóteo 3,12. Paulo a falar para Timóteo, prestem atenção. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo foi o mestre de Timóteo. Sabe o que ele estava dizendo na nossa linguagem? Timóteo, você que é novo na fé. Se você quer andar com Jesus, orar todos os dias, abençoar a tua família, sabe qual é o presente que vais receber? Perseguição. Por que não pregamos isso hoje? Eu creio que é a justificativa de muitas cadeiras estarem assim vazias. Hoje você vai ser abençoado com isso. Amém. E a perseguição, onde é que está? Uma vez me perguntaram: irmão Braulio, podemos ter certeza da salvação? Dentre as muitas coisas que eu respondi foi: você está a sentir que a tua fé está a ser perseguida? Se sim, parabéns. Você está no caminho de Jesus. Mas nós vivemos um contrassenso. Irmãos, o que eu falei antes de trazer a presença de Deus, essa é a consequência. Tem benefícios? Tem. A maior promessa que Deus nos fez é estar conosco todos os dias. Nada supera essa presença. Isso é tão forte que Moisés, o Senhor disse a Moisés, está no livro de Êxodo: Moisés, enviarei um anjo à vossa frente, vai eliminar os cananeus, fariseus, todos eles, mas eu não irei convosco. Moisés disse: se você não for, não nos tira desse lugar. Moisés sabia que a terra que mana leite e mel não faz sentido sem o Senhor. Não faz sentido as tuas riquezas sem o Senhor, irmãos. E Moisés não escondeu que teria luta, mas ele disse: não faz sentido. Não faz sentido você estar aqui espiritualmente
Vieste passar tempo aqui. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido você aparentar ter hábitos espirituais e o Senhor não está contigo. Não faz sentido. Não faz sentido você ler a Bíblia todos os dias e ter um coração... Não faz sentido, irmão. Desculpa a franqueza, mas não faz sentido. Nós, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, 2025, temos de ser cristãos maduros. Não vim porque aqui estava a me doer, mas te vi a jogar bola. Irmãos, há pessoas que para faltarem ao trabalho, braço tem que cair. Mas para faltar à reunião, sonhei mal. E ficar em casa vai resolver o quê? Irmãos, o legalismo nos faz pensar que podemos resolver no braço o que só o Espírito pode resolver. Ló saiu, eu acho que ele pensou, eu sou mais velho, que ele era ancião. O povo me conhece. E o pior, olha o que o legalismo faz. O legalismo te leva a sacrificar a tua família. O legalismo faz você se importar mais com os de fora do que com os de dentro. Olha o pensamento de Ló. Os meus visitantes, por favor, não lhes toquem. As minhas filhas, façam o que você quiserem. Eu sei que nesse momento você deve estar a pensar, eu nunca fiz isso. Não! Mulher na igreja é amada do Senhor. Limpa a cadeira, arruma o local. Mas o marido almoça sozinho, janta sozinho, dorme sozinho. Você está se importar mais com quem? Com os de fora. Mas não é igreja. Olha o que Paulo disse. Quem abandona os seus, principalmente os da onde? Os da sua casa. É pior que o descrente. Já falei a semana passada, mas vou repetir para ficar cristalino na tua cabeça. Jesus diz que o descrente já está condenado. Paulo diz que se você faz isso, você é pior que o descrente. Minha pergunta, o que pode ser pior que a condenação? Mais importante do que descobrir o que é pior do que o descrente é você não se comportar como um descrente. O legalismo te faz você sacrificar a tua casa. Ló é um exemplo de nós hoje aqui. Eu estou a ver muitos Lós e eu mesmo sou o principal Ló que está aqui a falar. Para fora nós somos exímios. O irmão que tem conselho para tudo, chega em casa, só grita. Mas fora, entende todos os problemas. Não, o irmão fulano de conselho, quão abençoada deve ser a sua casa. Pergunta nos filhos. A melhor pessoa para descrever quem você é são os da tua casa. O capítulo da mulher virtuosa, Provérbios 31, há um detalhe que passa despercebido. Sabe o que é que lá está escrito? Lá no fim. O seu marido lhe chama bem-aventurada, copiosa ou feliz. Ou seja, ela não disse, eu faço a minha casa feliz. O marido deu testemunho. A minha mulher me faz feliz. O bom testemunho não vai longe. Pergunta os de casa. Como é que é o fulano quando acorda? Ei!
Irmãos, que o nosso legalismo religioso morra hoje. Ló tentou. Eu não imagino. E a Bíblia dá uns detalhes. Mulheres virgens. Meninas. Para quantas pessoas? Toda a cidade. Velhos, jovens, adolescentes. Os homens da cidade foram lá. Mas quando você é um legalista religioso, você não pensa nisso. Você só quer que a tua aparência esteja. Você quer que os de fora te vejam. Tão importante quanto ministrar essa palavra aqui é chegar em casa e cuidar da família. Irmãos, não vamos errar no que temos errado esse tempo todo. Não é normal, irmãos. Eu vou falar porque eu ouço. Infelizmente, no nosso meio tem. A minha esposa é bênção na igreja. Aqui em casa já estou habituado a isso, aquilo. O inverso. O meu marido na igreja. Ai, se ele nos tratasse como trata os da igreja. Isso é legalismo religioso. É aparência, eu quero ser o irmão fulano, eu quero ser reconhecido por isso. Aqui, orações longas. Em casa, nem abençoar. Irmãos, a mensagem não é só essa, mas isso é um ponto muito importante. Nós temos que matar esse legalismo religioso. Sabe quem eram os mestres disso? Fariseus. Havia uma lei que eles mesmos criaram, chamava-se a lei do Kanban, vamos assim dizer. Basicamente, o que essa lei dizia? Nós temos a lei que diz que devemos honrar pai e mãe. Quem conhece? É um dos mandamentos, irmãos. Os fariseus, olha como é que o legalismo religioso é sutil. Os fariseus criaram uma lei mais espiritual. Sabe qual era essa lei? Honrar pai e mãe, no contexto, também quer dizer sustentar os teus pais quando ficarem velhos. Também quer dizer isso. Os fariseus diziam, se o que eu vou dar para os meus pais for Kanban, eu estou desimpedido de dar. O que esse Kanban quer dizer? É oferta para o Senhor. Hoje o que seria? Teu pai precisa, quando eu digo teu pai, estou a falar teu pai e tua mãe. Não tem luz em casa. Você tem 20 mil kwanzas. Se você tivesse na época dos fariseus, sabe o que era? Esses 20 mil é Kanban, é do Senhor. Vão meter na obra. Todos impedidos de honrar pai e mãe. Jesus disse, hipócritas. Pela lei que vocês criaram, vocês anularam a lei de Deus. É isso, irmãos. Ló disse, é minha família, mas olha os homens de Deus estão aqui. Sacrifico a minha família. Ué! Promessa que Abraão recebeu. Em ti serão benditas todas as quê? Todas as famílias serão benditas em nome de Abraão. Por que lá não está escrito todos os servos de Deus serão benditos? Todas as famílias. Isso mostra a importância que Deus dá na família. Ele não disse todos os levitas, todos os cantores, todos os pregadores, todos os obreiros. Não! Todas as famílias serão benditas em teu nome, Abraão. Nós queremos que todos sejam benditos, menos a nossa família. Irmãos, só quando li isso, eu vi o legalismo vai nos matar. Se não abandonarmos, vai nos matar. Se você acha que vai ser salvo porque ora muito, se você acha que negligenciar a casa, supostamente porque tem um programa na igreja,
você está a entregar as tuas virgens nos homens da cidade. Mas graças a Deus, nós temos um Deus extraordinário, irmãos. Quando Ló assumiu a dianteira, a Bíblia diz, ele fechou a porta atrás de si. Os anjos abriram a porta, puxaram Ló, entra aqui. E eles foram para frente. Sempre que você tenta resolver no teu braço, Deus vai te humilhar e Ele é que vai resolver. Irmãos, a palavra do Senhor é rica. No segundo livro dos Reis, capítulo 19, havia um rei chamado Senaqueribe. Depois podem ler. O rei Senaqueribe estava a invadir Jerusalém. O anjo do Senhor matou 185 mil assírios. Vou repetir. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Senaqueribe a invadir Jerusalém. O anjo do Senhor matou 185 mil assírios. Isso chega? Não chega. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Quando Davi fez o censo do povo, e o profeta disse, Deus vai te castigar. O profeta disse, escolhe entre esses 3 castigos. Primeiro castigo, 3 anos de fome. Segundo castigo, 3 dias de peste. 3 meses de domínio do inimigo. Ou seja, Davi, 3 meses os inimigos vão te dominar. Ou 3 dias nas mãos do Senhor a te castigar, com a peste e com a espada. Davi disse, quero cair nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava preparado para destruir Israel, começando em Jerusalém. Quantos anjos? Pergunta de tarefa. Quantos anjos estavam na casa de Ló? 2 irmãos. Se um matou 185 mil, nem 185 mil civis, soldados, 2 anjos iriam fazer o quê em Sodoma? Por isso é que quando eles chegaram, eles disseram o quê? Vamos dormir no meio da cidade. Quero ver aqui. Só que você, quando é legalista, você esquece do poder de Deus. Você quer defender o Senhor. Tá, atacar o Senhor. Ai, Jesus, quando tentaram defender, disse, ei, para isso eu vim. Mostra a orelha. Colou. Não é a mim que vocês querem? Sim. Todos caíram. Levantem. Não é a mim? Estou aqui, me levem. Diante de quem estava para lhe condenar e lhe condenou, ele disse, se eu quisesse, fazia isso. Não um anjo seria. Um exército acabaria com isso tudo aqui. O que ele estava a dizer é, vocês não me defendem. Eu é que estou a vos defender. Eu estou a gerar salvação para vocês. Jesus foi voluntariamente para a cruz. Só que esses detalhes, quando você é religioso, legalista religioso, te passam. Quando estavam para lhe prender, leiam nos evangelhos. Perguntaram, onde é que está ele? Ele respondeu, eu sou. Todos caíram de trás. Ele só respondeu, eu sou. Para que vocês não sabem, eu sou é o nome que Deus se apresentou a Moisés. Ele estava a dizer, aquele que vocês ouviram que falou com Moisés na sarça, eis-me aqui. E nós queremos pegar a espada para defender Jesus. Ló quer entregar as filhas para defender Deus. Foi necessário aqueles homens, Deus nos ama, irmãos, abriram a porta, puxaram Ló. Todos cegueira. Começaram a procurar a porta, não encontraram. Irmão, não tente viver a vida cristã na força do teu querer. A Bíblia diz para nos revestirmos do Senhor, não nos revestirmos da nossa boa vontade.
A Bíblia não diz se revistam desse método que esse coach apresentou. Não. Se revistam do Senhor. As nossas armas não são carnais, são espirituais. Não tenta negociar com quimbandeiro. Não tenta conversar com o endemoniado, irmão. No poder da retórica, eu vou lhe convencer. Irmão, você pode vir com os nomes mais bonitos, vai ser pior para ti. Quem quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Irmão, essa mensagem é autoexplicativa, não precisa que ninguém explique. Está óbvio. Mas, essa semana ainda vi nas redes sociais um falso profeta. Prova que Deus não está contigo é que você é pobre. Faz bem. Você acha que essa mensagem tem a quantas visualizações? 2? Milhares, irmãos! Isso mostra como é que o nosso coração está. Não. Se você é do Senhor, vai ser perseguido. E amém por isso. Por que nós damos graças? Porque na perseguição Deus está conosco, irmãos. Quando Balaque e Balaão se juntaram para tentar amaldiçoar o povo, Moisés nem sabia. Moisés estava lá embaixo. Eles subiram no monte. Amaldiçoou o povo. Deus mudava a palavra para a bênção. Quem que defendeu o povo? Foi o próprio Senhor. Nós não. Graças a Deus, por Deus ter nos feito passar por coisas para expor como é que nós estamos. Uma doença. Mas eu, dizimista fiel, nunca atrasei, nunca parei de ler. Por isso mesmo. Irmão, se você está a viver tranquilamente, receba a palavra do Senhor, desconfia da tua fé. Tudo está. Não fez o quê para invadirem a casa dele? Ainda tentou negociar com o rei do Egito. Não, nós vamos adorar, mas vamos voltar. Não há comeback. Quem tira a mão do arado, o Senhor te abandona também. Nós hoje, 2025, dia 9, queremos negociar com o inimigo. Você não me ataca, eu não te ataco. Você acha mesmo que Satanás lá, com a sua multidão de demônios, na lista dele, o irmão disse não. Ele nunca me atacou. Pulem a casa dele. Você pode não fazer isso verbalmente, mas as tuas atitudes demonstram que você faz isso. Ou você pensa que batalha espiritual é facultativa, é opcional. Não, os irmãos da batalha ficam aí. Eu sou irmão de paz e amor. Como se Baal chegasse na tua casa com a espada. Ah, ele está desarmado. Ou não ataca quem está desarmado. Vai para a casa do vice que está armado. No dia que você disse sim, Jesus te entregou uma armadura. O Espírito entrou aí. E você declarou oficialmente. Por isso é que o batismo é público. Batismo não é secreto, batismo é público. É uma declaração pública que a partir daquele dia você é do Senhor. Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. E se você é amigo de Deus, é inimigo do mundo, irmão. Não tem... Salmos, vou vos dizer já, vocês falam muitas mensagens comuns, nem sabem estão na Bíblia. Não há paz para os ímpios, está no livro de Salmos. Não tem essa de é o ouro, não me acontece nada. Vou te lançar um desafio antes de ler a parte final da ministração. Me diz um servo de Deus da Bíblia
que por mais fiel que fosse, não teve perseguição. Não estou a te pedir dois. José, vou te ajudar. Paulo, Pedro, todos os profetas, não adianta mencionar, todos os profetas, juízes, os apóstolos. Escolhe um e diz, não, essa aqui não teve. Mas por algum motivo você acha que você não terá. Isaac, a Bíblia diz, as mulheres do seu filho amarguraram a vida dele. Isaac, homem, o único homem, não, são dois, Adão e Isaac, que o casamento deles foi Deus mesmo assim a fazer. Quem que trouxe a Eva para Adão? Quem que trouxe a mulher de Isaac para ele? Foi uma oração. Abraão orou, disse, o servo, esqueci o nome dele, vai lá buscar. Aquilo foi resposta de oração. Literalmente Deus pegou assim na mão e trouxe a esposa para Isaac. E os dias dele foram todos felizes, não é? Não. 2 filhos que não se gostavam. Antes de nascer já lutavam na barriga. Estamos a falar de alguém temente a Deus, irmãos. As camas dos nossos olhos têm que cair. Temos de parar. Acho que é por isso que Paulo disse, nós apóstolos somos mesmo o lixo do mundo. Amém. 3 horas de mensagem. Um vídeo de 1 minuto do Instagram. Estraga tudo, foi ministrado aqui. E você, é verdade. Se eu estou com Deus, tudo vai me dar bem. É verdade. Você ministrou 3 horas a falar com detalhe. Segundos de vídeo, estraga tudo. Irmãos, não existe. Se nós decidirmos andar piedosamente com Cristo, seremos perseguidos. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Amém. Irmãos, é melhor uma perseguição temporária do que a condenação eterna. É melhor um sofrimento passageiro, por mais que do que passar a vida no fogo que não apaga e você não consegue morrer. É melhor, irmãos, a descrição que está do inferno nos evangelhos e no Apocalipse. Por isso é que nós pulamos essa parte. Não fala do inferno, vai atrair. 2025, você acha que falar da Bíblia é mal? Ai, se Jesus pensasse assim, ele diria, bem-aventurados sois vós, que são perseguidos. Na hora de falar do inferno, pula. Vai atrair? Fala assim. Sabe por que Jesus falou muito do inferno? Para você não ir para lá. Para você não ter uma surpresa desagradável. Por isso é que ele contou a parábola do... como é que chama o mendigo? Que foi Lázaro, o rico e o Lázaro. Ele contou para você não ir lá descobrir. A parábola do rico e o Lázaro, o que o Senhor está a dizer é, o quem está condenado vai tentar voltar para avisar os outros, não vai ter como. Por isso é que tem que se falar disso, irmãos. Senão você vai crescer numa fantasia e vai cair numa heresia chamada universalismo. Sabe o que é o universalismo? É a doutrina, é a teologia, é o ensino que diz que todos serão salvos. Há cristãos universalistas que dizem, no fim, Jesus quando voltar nas nuvens vai olhar para o povo. Eu vos amo muito. É você que me negou, você que aceitou, todo mundo entra. Pode ser que aqui no nosso meio tenham pessoas universalistas. Quando estou a falar universalista, não estou a falar daquela igreja que tem um nome parecido. Não, é outra coisa. Se calhar pessoas que no íntimo pensam, na prática, Jesus nunca condenaria ninguém. Ok. Fogo caiu em Sodoma à toa.
Os anjos não chegaram, até Ló vivia aqui, todo mundo, segunda chance. Não, chega o dia que o fogo vai arder. Amém? Amém. Quem está a perceber a mensagem? Amém. Glória a Deus. Versículo 12 ao 16, e vamos finalizar aqui. Diz o seguinte, e aqui vou dizer, irmãs, estou a falar mesmo irmãs, mulheres, prestem atenção, porque aqui tem algo fundamental para as irmãs. Versículo 12 ao 16. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Versículo 16, e termino aqui. Como, porém, se demorasse, pegaram-ne os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Irmãos, mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus nos ama, apesar do nosso legalismo religioso, irmãos. Ló, quando os anjos disseram: tem mais alguém aqui dos teus? Ló saiu e foi buscar os genros. Irmãs, abram mesmo assim os ouvidos agora. Cuidado com quem você está a escolher para casar. Vamos recuar. Quem eram as pessoas que queriam invadir a casa? A Bíblia diz: todos os homens da cidade. Ou seja, os genros, no mínimo, sabiam do que estava a passar. Em que momento você lê os genros foram defender as prometidas para casar? Em que momento? Quando foram lhes avisar, vão destruir a cidade, acharam que era brincadeira. Cuidado com quem zomba da tua fé. Mas ele é bonito, tem corpo instagramável, tem X mil seguidores. Na hora da verdade, não te defende e vai zombar da tua fé. Por alguma carga d'água, os genros acharam que aquilo era brincadeira. Viram o tumulto que se passou no dia anterior. Se fosse Ló, deixava já eles aí. Mas Ló também era outro legalista. Genros! Minhas filhas não podem ficar. Olha a aparência. Minhas filhas não podem ficar sem casar. Ou seja, você pode ser bandido, idólatra, bêbado, drogado. Chuta mais um adjetivo aí. Ladrão, corrupto, mas a vergonha de não casar não pode. Está a ver como é que o legalismo está em toda a história? O que era prioritário? Meus genros. Mas abandonaram a tua... Nem defender não foram defender. Eu não sei se eles estavam no meio dos homens. Mas no mínimo eles sabiam. Porque o tumulto não foi na casa, foi em toda a cidade. Por isso é que você não pode ignorar nenhum detalhe que a Bíblia dá. A Bíblia diz: todos os homens, jovens, velhos, ou seja, eles sabiam do que estava a passar. Quem se movimentou? Ninguém. Cuidado. Dá para falar uma coisa que pode soar a preconceito, não vou falar. Cuidado com quem
você está a se preparar para casar. Vê mesmo, lê o livro de Provérbios, vê mesmo se aquele homem está mais próximo do tolo ou do sábio. Lê as recomendações mesmo de Paulo para os ministros e vê se essa pessoa está mais próxima de um filho de Belial ou de um servo. Por isso é que eu disse a outra vez que a paixão emburrece as pessoas. Eu já vi essa história clichê que encontramos na internet. Antes do casamento, presente de Deus. Depois do casamento, armadilha de Satanás. Ué! Em que momento esse presente sempre foi armadilha de Satanás, irmão? Você é que lhe meteu um bom embrulho, você lhe meteu numa caixa bonita. Sempre foi! Nós não vamos ler o que vai se passar a seguir, mas eu vou dar já um spoiler. Ló, as suas filhas fugiram para uma cidade chamada Zoar. Uma cidade pequenina. Olha como é que o legalismo, o pecado é infeccioso. A Bíblia diz, as meninas, por não terem ninguém para casar, se envolveram com o pai. Legalismo não estava só com Ló. Elas embebedaram o pai, a mais velha. A mais velha é sempre a líder. Cuidado com os filhos mais velhos. Embebedou o pai. Foi dizer na outra: olha, não tem plano. Por isso é que eu disse no início da ministração: para as coisas do mundo nós somos criativos. Foi lá, já foi com o plano. Olha, eu dei vinho para o pai. Faça o mesmo e para termos filhos. A segunda fez o mesmo. Faz então um plano criativo para orar. É a graça do Senhor. Faz um plano criativo para todos lerem a Bíblia em casa. Não é por violência. Mas para coisas do mundo, nós somos bons. Irmão, não estou a me falar nada que eu nunca tenha visto e infelizmente não tenha feito. Esse legalismo se espalhou pela família. E as filhas dormiram com o pai. Um incesto. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Olha, reparem nesse detalhe, no versículo 16. Diz o seguinte: como porém se demorasse, ou seja, este é um dos versículos que mostra a diferença entre graça e misericórdia. Graça é Deus te oferecer a salvação. Misericórdia é Deus te pegar na mão e te conduzir para a salvação. Os anjos não só deram a salvação, agarraram pela mão todo mundo. Vamos. Você está aqui, irmão, é a graça de Deus. Mas você permanecer aqui é a misericórdia de Deus. Deus é tão bom que Ele sabe que você não vai ser rápido o suficiente. Eu não sei o que fez Ló demorar. Já escaparam, violar todos em casa. Dia seguinte, estava a demorar. Não sei se estava a rolar o feed do Instagram. Não sei se estava a postar. Bora sair de Sodoma. Não sei, mas demorou. Ou a esposa estava a se preparar. A Bíblia só diz, demorou. Irmãos, eu estou a ver aqui pessoas, pela graça, estão aqui. Mas demoram a aceitar Jesus. Amanhã, hoje, não estou a me sentir bem. Tenho que pedir autorização. Aqui está a graça e a misericórdia do Senhor.
Não só anunciou, saiam, mas pegou pela mão. Graças a Deus por Jesus que nos... A maior promessa de Deus é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a maior promessa que nós temos, irmão. O legalismo de Ló podia lhe matar em Sodoma. Se Deus fosse apenas justo, o fogo podia lhe apanhar. Te mostrei onde é que você tem que ir. Te mostrei o caminho da salvação. Não saiu fogo. Quantas vezes ouvimos a palavra do Senhor? Muitas. Quantas praticamos? E quando praticamos, aleluia, aleluia. É o Ló. Sai daqui! Sai do mundo! Sai, abandona a inveja! Eu não perdoo porque não me pediu perdão. Amém. Espero que Jesus pense assim também de ti. Pela régua que você mede os outros, que Jesus te meça também. Não estou em paz para perdoar. Irmãos que têm 15 anos de igreja, 20, 30, ainda falam isso. Não tenho paz para perdoar. Você perdoa para ter paz. Você não perdoa porque tem paz. Mas o nosso legalismo nos acorrenta. Houve uma ministração do irmão Adilson que disse: muitos não precisam de libertação. Precisam de se desembaraçar dessas coisas. Que ainda ficam... Essas leis que eles mesmos criaram. Nós criamos muitas leis, nós não damos conta. Nós criamos muitas leis que não estão aqui, estão na nossa cabeça. Amém. Eu perdoo se me pedirem perdão. Amém. Mostra aqui. Me mostra Jesus na cruz a dizer: apóstolos, vocês estão comigo. O resto não me pediram perdão, estão condenados. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não somos imitadores de Cristo. Por que não imitamos isso? Não me convidou, também não lhe convido no meu casamento. Nós pensamos que... Não, eu legalista, irmão Braulio, erraste na ministração. Se você está a pensar isso, tem uns 70% que acertei. De certeza que já bateu no sítio certo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. A misericórdia, a graça do Senhor estão conosco, irmãos. Graça para a salvação. Misericórdia para nos sustentar em todo o processo da salvação. Que Jesus pegue na tua mão e não te largue até Ele vir. Para você, não é a tua oração que vai te sustentar até lá. Quando digo oração, é oração vazia. Orar por orar, repetir. Pai nosso que sai no céu, santificado, acabou. Isso é mecânico. Você nem sabe o que é que você orou. Tenho que ler, vou ler. Versículo do dia. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e ele e as suas 2 filhas. Olha o versículo 30. Acabou. Logo você fecha a porta, esqueceu. Vou te perguntar, responde teu coração. Você leu o que ontem da Bíblia? Se é que você leu. Lembra, assim no teu... Você leu o quê? Se você não lembra, é um sinal que se calhar você é legalista. Você só leu por ler. Qual foi o último assunto que você falou com os teus amigos? Até descrever a cor da t-shirt você consegue. Que o Senhor seja bondoso conosco hoje, irmãos. Que o Senhor acabe com o nosso legalismo. O melhor dos crentes é salvo pela misericórdia. Não existe crente que é salvo pelas suas ações e os outros, Deus é que tem que intervir. Não. Ló, se nós lemos o capítulo anterior, diz que Ló era justo. Era único em Sodoma. Tanto que Abraão começa a perguntar: se tiver 50 justos, 20, 30, 40,
Se calhar estava pensando no Ló. Vou dizer, esse Ló é justo. Se calhar não vão destruir. Agora veja, eu te pergunto. A justiça de Ló era suficiente para lhe salvar? Não. 1, podiam lhe violar. 2, demorou para sair. Se não morresse de uma, iria morrer de outra forma. Mas a graça e a misericórdia do Senhor não se afastou de Ló. Senhor, que hoje, nesta manhã, possas aplicar essa palavra no nosso coração. Que hoje possamos largar o legalismo. Se você acha, e isso é um desafio que eu vou deixar para todo mundo. Quando você ouve que uma pessoa se desviou ou fez algo errado, você fica feliz porque você não se desviou? Ou você fica com o coração preocupado porque aquela pessoa se desviou? Se você está na primeira condição de ficar feliz porque você não se desviou, você é fariseu. Jesus, ao orar por todo Israel, disse: ai, Jerusalém, se você me ouvisse. Jesus não disse: eu e os meus estamos bem, vocês, fogo do inferno. Não. Os fariseus é que fizeram isso. Graças a Deus eu não sou como esse pecador. Se você ao ver uma notícia que fulano divorciou, filho do fulano é drogado, roubou o carro do pai, bateu, acidentou, e você diz: graças a Deus pela minha casa não acontecer isso, você é legalista. Mas que hoje o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor transforme o nosso coração. Que possamos nos alegrar na fé santa. Irmão, se você pregar a palavra muito crua, as pessoas não se alegram. Se você se alegra quando há entretenimento na igreja, então você não veio buscar Jesus, você veio buscar entretenimento. Se você não se alegra ao ouvir a verdade, então você veio buscar outra coisa. Se calhar você veio pular, você veio rodopiar um pouco, você veio ficar arrepiado com o tom do louvor. Se calhar você veio por isso, mas você não veio por Jesus. Que hoje a palavra seja o suficiente para alegrar o nosso coração. Amém. Que o Espírito Santo agarre na nossa mão, tal como agarrou Ló, a sua esposa, as suas filhas, e lhes conduziu para fora da cidade, para fora do mundo, para fora da murmuração, para fora da inveja, e lhes deixou lá. Que o Senhor faça toda essa obra na sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.